Um dos temas muito marcantes na série Adolescência, lançada pela Netflix, é a perpetuação da violência através das gerações e o desafio de romper esse ciclo no exercício da parentalidade, especialmente da paternidade. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você nesse vídeo, que é o terceiro e último que faço sobre a série Adolescência. No primeiro vídeo eu falei sobre a questão da responsabilidade, de quem é a responsabilidade, a culpa, quando eventos trágicos acontecem, mas não só isso. Eu penso a questão de quem é responsável pela vida de quem em nossa sociedade. Será que a gente deveria individualizar a responsabilidade? Será que a gente deveria apenas coletivizar a responsabilidade? Ou será que existe uma outra forma da gente refletir, pensar a questão da responsabilidade que seja mais interessante para o tipo de vida e sociedade que nós temos? No segundo vídeo, eu falei sobre a questão do niilismo presente na série, a partir da visão do filósofo Cornel West, que compreende o niilismo como uma profunda crise espiritual, caracterizada pela falta de esperança, de sentido na vida e uma ausência de amor, e como isso impacta na vida das pessoas, incluindo na questão da criminalidade. Se você ainda não me conhece, eu sou o Júnior e esse aqui é o Seminerd, um espaço onde compartilho os meus interesses relacionados à leitura, filmes, séries, temas da sociedade e documento o meu processo de aprendizado. Se isso te interessa, se inscreve no canal, curte esse vídeo e deixe o seu comentário. Eu vou tocar no tema da parentalidade, especialmente da paternidade nesse vídeo, mas eu preciso dizer que eu não sou pai. Então eu não falo a partir da experiência de alguém que tem filhos. Pelo menos ainda não tenho filhos. Talvez você ache isso estranho, mas o fato de eu ainda não ser pai não me desabilita a participar desse debate, dessa discussão. Muito pelo contrário, eu entendo que eu não posso falar sobre a experiência de ser pai, eu não posso falar sobre as delícias e os desafios de cuidar e educar uma criança, mas eu posso falar sobre isso a partir da visão do filho. E essa é uma perspectiva que não deveria ser perdida. Muitas vezes eu vejo pessoas falando sobre família, criação de filhos, paternidade, maternidade, e em alguns casos a visão é apenas a partir de uma condição de liderança, é a partir apenas do lugar de quem é pai, de quem é mãe, falando dos desafios, das dúvidas, das crises que enfrenta e do desafio mesmo de exercer esse papel. E em alguns casos esquecem dessa perspectiva de filhos, que eu entendo ser essencial, porque a paternidade ou a maternidade é algo que existe em relação. Para que exista o pai, para que exista a mãe, precisam existir os filhos, biológicos ou adotados. Então, a parentalidade não é exercida apenas por quem está parentando. A paternidade e a maternidade são exercidas com e para um outro ser humano. Então eu entendo que pais e mães precisam pensar sobre a criação de filhos, a manutenção, a nutrição da família, o cultivo da família, a partir da visão de pais e mães, de líderes da casa, mas também devem considerar a perspectiva dos filhos. Porque, novamente, é importante, é essencial pensar com quem e para quem a paternidade e a maternidade são exercidas. E retornando mais propriamente à série, ela levanta a questão da violência na formação masculina. Em geral, meninos crescem sob modelos de criação muito mais violentos do que meninas. Muitas vezes os pais, as mães, outros adultos são violentos em menor ou em maior grau com os meninos, entendendo que precisam gerar uma casca grossa para que eles consigam encarar a vida. Isso é profundamente problemático. É verdade que existe muita coisa ruim na vida, que o mundo tem muita coisa má. É verdade que nós enfrentaremos muitos desafios e a gente precisa ter força, resiliência, a gente precisa conseguir superar esses desafios e não sucumbir a eles, mas
embrutecer pessoas não é o melhor caminho. Embrutecer pessoas é desumanizá-las. E sempre que uma criança é submetida a um modelo violento de criação, ela está sendo desumanizada. Isso afeta a sua autoestima, a sua autoimagem, isso afeta o modo como ela vai se relacionar com o mundo, como é que ela vai perceber o seu próprio valor, a sua capacidade de interagir com as pessoas, de construir e manter relações, a sua capacidade comunicativa também. E em muitos casos eu vejo pessoas até meio que debochando disso, como se isso não fosse algo importante. Ah, meu pai e minha mãe me deram surras, me espancavam quando criança, quando adolescente, e eu não morri por causa disso. E conversando com uma pessoa recentemente, e uma pessoa falava isso pra ela, ela dizia assim: "É, mas não morreu, mas parece que não foi por falta de tentativa, né?". E em muitos casos a pessoa não percebe ou ignora, faz de conta que não vê, que esse tipo de criação violenta a afetou profundamente em sua vida, seja em seus relacionamentos, na sua área profissional, na sua capacidade de desenvolver projetos e mesmo de superar os problemas. Porque se a justificativa de submeter crianças a modelos violentos de criação é torná-las fortes para enfrentar a vida e vencer os desafios, o resultado muitas vezes é absolutamente o contrário. O resultado é geração de traumas e prejuízos profundos para a vida desses seres humanos em formação. O Ed, pai do Jamie, ele não é um pai violento, mas não significa que a violência ou os efeitos da violência não estejam presentes na família e não estejam presentes na sua paternidade. Aqui há algo importante de ser observado. O Ed cresceu em um ambiente violento, ele cresceu sob um modelo de criação violenta. O seu pai o espancava, o seu pai o surrava. E isso não é apenas disciplina física, isso é humilhação. Isso afeta profundamente as emoções, a psique, afeta profundamente a vida da pessoa. E é possível que a gente imagine ou conjecture que o Ed, sob este modelo violento, era punido não apenas por erros, ele era punido por desagradar o pai. Talvez ele fosse surrado simplesmente por não ser bom naquilo que o pai gostaria que ele fosse bom, por ele não falar, andar, reagir do modo como o pai gostaria que ele agisse, reagisse, pensasse, lidasse com a vida. Isso o marcou profundamente e ele se comprometeu a não replicar o modo de criação a que ele foi submetido. Ele prometeu não ser igual ao pai dele. O Ed comprometeu-se consigo mesmo e, de certo modo, comprometeu-se com a sua esposa e com os seus filhos a não ser um pai abusivo, agressivo e violento. Só que os traumas estavam ali. Os efeitos da violência que ele sofreu, das humilhações que ele sofreu, estavam presentes e ele precisava lidar com isso. Ao longo da série, especialmente no episódio 4, o último episódio, eu percebi no Ed um cara que estava sendo afligido não só pela situação, que já era uma situação absurda, muito difícil, né? Profundamente traumática, mas ele tinha que lidar não só com os sentimentos que aquela situação suscitava, ele precisava lidar com os sentimentos, com todo um conteúdo emocional e psicológico que já estavam presentes nele, decorrente de toda a sua história de vida, especialmente da criação a que ele foi submetido pelo seu pai. E eu vejo no Ed um cara que tinha uma raiva latente, uma raiva que estava ali presente o tempo todo. Ela era perene, ela poderia não aparecer, não ser exposta por ele, não ser jogada contra outras pessoas, especialmente a sua família, mas ela estava ali. E era uma raiva que era como um ácido, algo corrosivo, que, estando presente, iria corroer, iria prejudicar alguém. Ele tentava não deixar que isso corroesse, prejudicasse, afetasse, ferisse a sua esposa e os seus filhos. Então ele fazia o quê? Ele deixava que essa raiva corroesse a si mesmo. Em vez de ser um cara que ia explodir e jogar os efeitos disso para outros, ele implodia e ele sofria esses efeitos nele mesmo. Ele era um cara que guardava os sentimentos e as suas questões, as suas crises para ele mesmo. E se possível de perceber em fragmentos aqui e ali, como por exemplo num trechozinho de uma conversa que ele tem com a esposa no último episódio. Ela
lembra de uma sessão de terapia que eles tiveram e que a terapeuta falou que ele não deveria guardar para si mesmo os seus sentimentos. Ele disse que ele não estava fazendo aquilo naquela hora, ele estava lembrando. Ou seja, fazia parte do modo como ele agia normalmente, digo normalmente entre aspas, porque não é exatamente o normal, né? Era esse modo dele agir de guardar para si os sentimentos e não conseguir desenvolver uma comunicação e se permitir ser ajudado por outros e que outros percebessem as suas feridas, isso não é algo normal, isso é algo causado pelos traumas, isso é algo causado pelas experiências ruins que ele teve. Ele precisava lidar com isso. Então, quando a gente tem isso, esses conteúdos psicológicos e emocionais que ainda não foram trabalhados por nós, em algum momento eles vão surgir. E quando cada situação da vida acontece, problemas surgem, essas situações por si só já suscitam em nós determinados sentimentos, determinados pensamentos. Só que quando a gente já tem conteúdos psicológicos, emocionais latentes, presentes aqui, que ainda não foram trabalhados, nos momentos desses eventos, desses momentos, episódios de crise, etc., que vai aparecer, o que vai vir para a superfície, o que aquilo com o que a gente vai precisar lidar, é tudo isso. É o que a situação do momento suscita, somado a todo o conteúdo que já existe presente em nós. E esse é um baita desafio que o Ed estava enfrentando e, da minha visão, ele conseguiu fazer um bom trabalho. A gente pode pensar aquilo que eles pensavam, o pai e a mãe, eu acho que era Amanda o nome da esposa do Ed na série. Naquela última conversa deles, no último episódio, e uma conversa assim, até um tanto confusa, né? Porque eles falam algo e depois parecem que falam o contrário, voltam atrás, e que será que a gente tem culpa? E quando um vai nessa direção de dizer que eles têm culpa, e o outro fala, não, mas a gente fez um bom trabalho. E aí logo voltam e falam assim: "Mas a gente poderia ter feito algo de melhor, a gente teve erros, a gente poderia ter feito um trabalho melhor". Então, toda uma crise, uma questão que eles estão tentando lidar, elaborar tudo aquilo ali. E uma das coisas que eles falam é que, né, especialmente a esposa, Amanda, se eu não me engano, ela tem um determinado momento que ela fala assim que eu não vou lembrar a frase exatamente, mas era algo no sentido de: "Eu acho que a gente pode lidar e seria interessante a gente lidar com essa ideia, aceitar essa ideia de que a gente poderia ter feito um trabalho melhor. Mas ainda assim, nós fizemos um bom trabalho". É isso que eu vejo no Ed. Ele poderia ter feito algo melhor. Ele, por exemplo, é uma coisa que ele próprio fala e que no episódio 3, na conversa do Jamie com a psicóloga, o próprio Jamie fala também, relembrando um determinado período, o episódios, né, que tem a ver com o Ed colocar o Jamie para praticar esportes, futebol, boxe, e ele era ruim nos 2. E no futebol, o Jamie não era só ruim, era muito ruim, e de jogador de linha foi colocado como goleiro, e os outros pais riam dele. Talvez, aí é conjecturar, pegando os fragmentos, e aí nem enfim, conjecturando aqui, quando o Ed viu tudo aquilo ali, ele viu o filho que o filho é ruim mesmo na prática do esporte, talvez aquilo tenha batido nele de uma determinada forma que, assim, meu filho é ruim, mas talvez tenha vindo um conteúdo emocional e psíquico decorrente da experiência de filho que ele teve, de sofrer violência do seu pai, quando ele decepcionava o pai. De repente o Ed, quando era mais novo, quando ele fazia algo que desagradava o pai, ele era surrado pelo pai. Talvez naquele momento em que o Ed via que o Jamie era ruim na prática de esportes, e isso frustra ele, ao mesmo tempo ele não queria reagir como o pai dele reagiria. Talvez o Ed quisesse reagir de uma forma diferente, mas ele tá vendo o filho sendo ruim e ele tá vendo os outros pais rindo. E o que ele faz, o que ele consegue fazer é disfarçar e virar o rosto. Talvez por filho não ver o olhar de decepção, mas o fato dele virar o rosto é percebido pelo filho e é entendido pelo filho da mesma forma, entendido como uma rejeição. O pai tem vergonha dele. E ele queria ter o seu pai como herói, e o seu herói tem vergonha dele. O rejeita virando o rosto. Isso é muito difícil, cara, porque, tipo, é algo a se pensar, né. É algo que me fez pensar ao assistir a série. E depois eu assisti o episódio 4 novamente. A maior parte das pessoas que eu vi falando sobre a série gostou mais do episódio 3. Pra eles foi o episódio, assim, o auge da série, e é de fato
um episódio muito bom. É o mais intenso, certamente, mas o meu episódio preferido é o 4. Das 2 vezes que eu assisti, esse episódio acabou comigo, assim, sabe. Eu por causa do calor, acabaram correndo, assim, gotas de suor másculo dos meus olhos, porque é um episódio pesado. Eu sei lá, eu me coloquei no lugar do Ed, sabe. Como deve ser difícil estar numa situação dessa. Já me parece muito difícil estar na situação de pais e mães em situações comuns, normais da vida. Tenho amigos, tenho amigas, eu tenho a minha própria experiência de filho, de observar meu pai e minha mãe, e eu vejo como muitas vezes os pais, as mães entram em parafuso. Será que estou fazendo um trabalho certo? Será que eu estou sendo um bom pai, uma boa mãe? Será que eu estou repetindo aquilo de ruim a que eu fui submetido? Sabe, toda uma série de coisas. Deve ser muito difícil, deve ser assustador em muitos momentos, né. E é também por isso que eu acho interessante, mesmo eu não sendo pai ainda, pensar, refletir sobre isso, porque se tudo correr como planejado, eu me tornarei pai um dia. E eu acho importante pensar sobre a paternidade, sobre a parentalidade, não só quando isso se torna real, mas quando ainda não aconteceu. Acho que esse processo de refletir faz parte de um processo preparatório para isso também, sabe? Para quando aquilo aconteceu, eu já ter uma caminhada de reflexão e de imaginação e de aprendizados a partir da reflexão, da observação, da conversa, para lidar com aquela situação. Que certamente, se eu me tornar pai, eu vou errar e provavelmente eu vou errar pra caramba. Pais estão aí, são seres humanos e vão errar. Mas quando a gente se prepara, quando a gente se propõe estar até onde estiver ao nosso alcance, preparados para lidar com a situação, com algo com o qual a gente se propôs, talvez a gente tenha a chance de lidar melhor com as situações. A gente não tem muitas certezas nessa vida, né, mas a gente faz o que a gente consegue. E o Ed, ele fez o que ele conseguiu fazer. Poderia fazer coisas a mais, poderia ter feito coisas melhores, poderia. Mas eu, especialmente depois que eu assisti a segunda vez o episódio 4, eu fiquei pensando, depois que as coisas acontecem, sempre poderia ter sido melhor, né. Sempre poderia ter sido melhor. Isso aqui não é fazer diminuição de problemas, não é ignorar violências, não é dizer: "Ah, os pais fizeram o que conseguiram fazer e não são culpados de nada, não são responsáveis por nada, eu tenho que apenas ignorar os erros que os meus pais cometeram comigo". Eu acho que não passa por aí. Eu acho, na verdade, importantíssimo a gente pensar, refletir criticamente sobre a criação que nós tivemos enquanto filhos. E os pais também, refletirem criticamente sobre a criação que eles tiveram e sobre a criação que eles estão dando aos seus filhos. E reconhecer de fato os problemas. Eu acho necessário a gente olhar e perceber e afirmar quando os nossos pais erram e quando eles erraram. Isso aqui meu pai fez errado, isso aqui minha mãe fez errado. Fizeram errado a partir de um sentimento ruim, ou fizeram errado a partir de um sentimento bom, mas não tinham um repertório emocional, ou repertório imaginativo e de exemplos para fazer de uma forma diferente. E se eu estiver no lugar deles em algum momento depois, ou seja, se eu me tornar pai, ou se você é mulher e estiver assistindo isso aqui, quando se tornar mãe, é importante se lembrar disso quando for exercer a sua parentalidade. Por isso que eu falei no início, né, sobre essa questão da gente pensar, ainda não sendo, pensar a respeito da parentalidade. E também, eu não tô aqui pra condenar, tô aqui pra refletir, é o exercício que eu estou tentando fazer ao longo desse vídeo. E na série, uma das coisas que eu percebo, além essa raiva latente que eu percebo no Ed, que ele tá sempre precisando se controlar. Tem cenas que eles estão, por exemplo, na cena que ele vê que picharam a van dele e ele tá chamando a mãe e a filha pra irem com ele no supermercado pra comprar tinta, e elas querem, "Não, vamos tomar café primeiro", ou a filha tá dizendo: "Não, eu quero ficar em casa", e ele pede por favor, e você vê assim na expressão, e aí uma interpretação absurda do Stephen Graham. Stephen ou Steven? Steven, eu não lembro, Stephen Graham. Até as veias aparecem assim, mas no tom de voz, você percebe que ele tá se controlando, ele tá usando palavras carinhosas, tá
meu amor, minha querida, me ajude, vamos comigo, sabe assim? Então tá presente, esses efeitos da violência acabam afetando muito na comunicação. O Ed, ele é um cara esforçado, eu percebo que ele é esforçado não só no trabalho, no cuidado da família, mas ele se esforça para se comunicar também, mas que não parece natural para ele. Ele tenta ser sempre a fortaleza, mas tem determinados momentos que ele não consegue fluir na comunicação. Eu fico observando assim e via ele tentando, sabe. E eu percebo isso como efeito também de uma educação, de uma criação a partir de um modelo violento, porque afeta muito a nossa capacidade de comunicação, a nossa capacidade de lidar com os pensamentos, com as emoções, transformá-los em palavra e essas palavras que a gente proferir não serem palavras ferinas, agressivas, violentas. E nesses contextos, quando se está submetido a isso, quando existe essa raiva latente, quando existem esses efeitos de violência sofrida, é muito comum que a gente tenha medo de falar e falar da forma errada, e falar de modo que vai agredir as pessoas, que vai ferir as pessoas. Então, isso faz com que a gente pense na história que nós tivemos, mas é importante também na história que estamos criando, própria e familiar, se porventura nós constituirmos família. E aqui eu encerro esse vídeo, eu não sei o quão organizada foi a minha reflexão nesse vídeo. Se foi um completo caos, como normalmente é a minha mente, mas eu espero que pelo menos alguns elementos, algumas informações, algumas reflexões tenham sido captados por você e tenham feito sentido para você e te ajudem de algum modo a lidar com a sua própria vida, com a sua história, de repente até te ajudar a buscar ajuda profissional para lidar com os seus conteúdos emocionais, psíquicos, história de vida, seus traumas, etc. E a lidar melhor com sua família, enfrentar, encarar certas barreiras, certos problemas que você está enfrentando. Não sei o seu contexto, enfim, mas eu acho que a série, ela é útil também nesse sentido, ela levanta também essas questões. E é muito importante que a gente pense e pese a questão da violência no ambiente familiar, no tipo de criação que as pessoas estão submetendo outras, porque crianças, bebês, adolescentes são pessoas, são seres humanos, não são robôs. Os pais, quando têm seus filhos, não estão ali para criar clones, não estão ali numa linha de produção, estão ali para ajudarem seres humanos se tornarem humanos, a descobrir o que é ser humano, a se tornarem seres humanos autênticos, a se tornarem seres humanos emancipados e maduros, com identidade pessoal, que certamente vai pegar algo do pai, vai pegar algo da mãe, vai pegar algo das pessoas com quem convive, até porque nós não somos fruto apenas de uma família nuclear. Nós estamos conectados, de certo modo, assim, uma família estendida, seja a família consanguínea, sejam pessoas que acabam se tornando, familiares a partir de relações afetivas, de amizade, etc. Então é importante de pensar sobre isso. Eu encerro aqui e pergunto a você, o que é que você achou desse vídeo? Quais foram as reflexões que pensar junto comigo surgiram em sua mente? Deixe na área dos comentários e faça acréscimos ou outras reflexões que você achar pertinentes. Valeu e até o próximo.